Cumprimento a todos com a doce paz de Cristo. Ele esteja cada dia mais abençoando os nossos corações, as nossas vidas, para que possamos então entender o tamanho do seu amor e o trabalho que ele fez pela vida da igreja. Esta noite nós estaremos falando no Salmo 96, os irmãos podem ir abrindo as suas Bíblias no Salmo 96, para que juntos nós tiremos lições desse texto para a nossa vida nesta noite. Salmo 96 é um salmo que ele foi retirado de um cântico de graça, de ações de graça que Davi escreveu em 1 Crônicas, no capítulo 16, primeiro livro das Crônicas dos Reis, capítulo 16, do 23 ao 33. Então esse trecho foi extraído lá desse cântico. Eu estarei lendo e os irmãos acompanham. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Nós te louvamos, ó Deus, pela leitura da tua palavra, suplicamos, ó Deus, o teu cuidado com as nossas vidas, que possamos aprender, Deus, à luz da tua palavra, o que nós precisamos melhorar ou ainda o que nos falta fazer com as nossas vidas cristãs, ó Deus, na adoração do Senhor. Nós te louvamos, suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse salmo que eu estudei durante esse tempo, ele me trouxe um tema à cabeça de adoração. Ele me fez refletir muito sobre a questão de adoração, não só à luz desse salmo, mas à luz do que ele foi escrito, por que ele foi escrito e quando ele foi escrito. Por isso, eu quero falar para a igreja nesta noite o seguinte tema: como a igreja deve adorar a Deus? Como a igreja deve adorar a Deus? Como dito, esse salmo ele é parte de um cântico que Davi escreveu no primeiro livro das Crônicas dos Reis, no capítulo 16, do 23 ao 33. E o que aconteceu então? Por que Davi escreveu esse cântico? E por isso que isso me fez refletir a respeito de adoração. No primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, no capítulo 5, 6 e 7, ele nos mostra que houve uma batalha entre os filisteus e os judeus, os hebreus, aquela batalha a arca foi capturada pelos filisteus e os filhos de Eli morreu e também Eli morreu caindo da cadeira. Essa arca foi capturada pelos filisteus e levado e foi colocado lá na casa do deus deles, Dagon. E na primeira noite, no dia seguinte, Dagon apareceu caído de rosto em terra em frente à arca do Senhor. E eles recolocaram o ídolo no local, no lugar dele, no pedestal. E na noite seguinte ele apareceu caído de novo, com as mãos cortadas, com a cabeça decepada. E logo depois o Senhor começou a ferir esse povo de feridas
e eles então, depois de 7 meses, resolveram devolver a arca. Colocaram a arca sobre um carro de boi, com 2 vacas, né? Na verdade, diz o texto, que eram 2 vacas com crias novas, e essa arca aí, e direcionaram no caminho de Israel, e essa arca então chegou à cidade de Kiriat Jearim. Nesse dia, 70 homens morreram, porque olharam dentro da arca do Senhor. Foi um dia de muita morte. Essa arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Durante 20 anos, essa arca, então, ficou fora do local dela de adoração. Nesses 20 anos, Davi assumiu o trono, né? Ele assumiu o trono depois daquelas tantas guerras e resolveu buscar a arca e trazer para Jerusalém. Ele conquistou Jerusalém também durante as suas guerras e resolveu trazer a arca, então, para Jerusalém. Então, isso está registrado no 2º livro de Samuel, no capítulo 6 e 7, e no 1º livro das Crônicas dos Reis, no capítulo 13, de 5 a 14. Então Davi se reúne com alguns homens dele e vai até a cidade de Kiriat Jearim, lá na casa de Abinadab, para pegar a arca. Nesse dia, nessa ocasião, foi quando morreu Uzá. Diz o texto que os bois que carregavam a arca tropeçou, e Uzá, então, preocupado que a arca iria cair de cima do veículo, colocou a sua mão para segurar a arca e foi imediatamente morto pelo Senhor. Interessante que o texto diz que Uzá morreu por causa da sua irreverência, O texto diz que Davi ficou muito angustiado com essa situação, porque a intenção do coração deles era a melhor possível, disso eu não duvido, né? Ao ponto de Davi batizar aquele local como o nome de Pérez Uzá, que significa, mais ou menos no hebraico, o castigo de Uzá. O nome daquele lugar ali ficou. E diante disso, Davi então faz uma pergunta, né? Ele deixa a arca lá na casa de Obed-edom, agora já em Jéter, né? Saiu de Kiriat Jearim, chegou em Jéter, ali aconteceu esse problema com Uzá, então ele deixa a casa lá, deixa a arca na casa de Obed. E Davi faz uma pergunta: como virá a mim a arca do Senhor? Como eu disse, Davi tinha todas as boas intenções no coração, isso eu não tenho dúvidas, mas boas intenções não resolvem os nossos problemas com Deus. Deus não quer de nós boas intenções. Aliás, tem um ditado popular que diz que de boas intenções o inferno está lotado. O que aconteceu na verdade? Se nós continuarmos a ler lá no 2º livro de Samuel, nós vamos ver, né, que essa arca ficou por 3 meses na casa de Obed. E esses 3 meses, eu acredito firmemente que Davi voltou para Jerusalém para resolver a sua questão, para resolver o seu problema. Afinal, ele disse: como que eu trarei a arca do Senhor até mim, até Jerusalém? E certamente ele foi estudar, foi ler sobre isso, consultou os teólogos da época, né, os entendidos, como que essa coisa funciona, como que eu posso trazer a arca do Senhor? Então, em 1 Crônicas, no capítulo 15, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 15, mostra que Davi, então, aprendeu o que ele deveria fazer. Ele aprendeu o que ele deveria fazer. Então, lá no texto, Davi diz assim: olha, ninguém pode carregar a arca senão os levitas, quem Deus escolheu e elegeu para trabalhar diante dele, para carregarem a arca e o servirem perpetuamente. Então, diz o texto lá em 1 Crônicas, que ele organizou a comitiva, ele organizou, chamou os levitas, né, os cantores, organizou tudo, chamou os sacerdotes, os líderes, e disse para ele: olha, vocês são os líderes, santifiquem-se e santifiquem os levitas, porque nós buscaremos a arca. E assim foi feito. Em 2 Samuel, segunda carta de Samuel, segundo livro de Samuel, no 6,13, registra que a cada 6 passos Davi parava e fazia um sacrifício de boi e carneiros. Qual é a diferença dessa segunda vez que Davi então obtém sucesso e chega com a arca
lá em Jerusalém ninguém morre, não acontece nada. Qual foi a grande diferença? Na primeira vez, Davi, apesar da sua boa intenção, ele não tinha se preparado para o trabalho para o qual ele estava se dispondo a fazer. Quando você lê no capítulo 15 do primeiro livro de Crônicas, você vê lá que diz assim que Davi edificou para si uma casa, edificou um local para a arca, ele construiu uma tenda para colocar a arca. Davi agora chama as pessoas corretas para carregar a arca, dá a missão para as pessoas, organiza os cantores, organiza os sacerdotes e diz, principalmente, santifiquem-se, purifiquem-se. A primeira vez Davi estava completamente desorganizado. Ele simplesmente levantou um dia e disse, vamos buscar a arca. Mas a arca voltaria e ia ficar onde? Não tinha lugar para a arca, ele não tinha se preparado. Então, por isso que eu digo que esse salmo falou muito para mim, assim, durante esse estudo, sobre a questão da adoração. A adoração do Senhor adoração ao Senhor é uma coisa muito importante. Jonathan Edwards é um pregador muito famoso, que viveu entre 1703 e 1758. Ele escreveu um livro, Afeições Religiosas, e ele disse que o maior truque do diabo foi inserir aspectos falsos no culto de Deus. Esse foi o plano mais engenhoso do diabo, foi inserir aspectos antibíblicos no culto, mas falando assim parece que é uma coisa espantosa e perceptível, mas veja o que ele fala. Por causa da mistura de religião falsificada com a verdadeira, mistura não percebida nem distinguida, que o diabo tem tido desde o início até hoje a maior vantagem contra a causa e o reino de Cristo. É sobretudo por isso que o maligno tem prevalecido contra todos os avivamentos da religião que já aconteceram, desde o estabelecimento da igreja cristã. Com tal artifício, com esse artifício, ele quer dizer, com essa estratégia, ele prejudica muito mais a causa do cristianismo do que todas as perseguições. E ele diz assim, nas suas epístolas, os apóstolos se preocupam muito mais com as falsas doutrinas do que com a própria perseguição. Ao ponto dos escritores do Novo Testamento dizem, regozijem-se quando vocês são perseguidos. Jesus fala, bem-aventurado aquele que é perseguido por causa do meu nome. Mas quando se trata de falsa doutrina, Paulo, Pedro, Tiago, eles não refrescam, né? Como diria, eles jogam pesado. Então, as falsas doutrinas, ou os artifícios falsos inseridos nos cultos, né, é o que tem mais prejudicado a causa de Cristo. Muitas vezes nós pensamos que o inimigo está lá fora, mas as coisas piores estão dentro da igreja, desviando nós do caráter, nos desviando do verdadeiro caráter da adoração. Santificação, organização. Eu não sei se os irmãos já tiveram o desprazer de ver um cidadão que desce dessa região aqui chamada de púlpito e dança igual o Michael Jackson. São coisas que... E aí, o que Jonathan Edwards fala? Qual é o grande problema disso? O grande problema é que isso entorpece a mente da pessoa, porque na mente dela, ela está na igreja, ela está adorando, e ela não se preocupa com a sua situação. Para ela está tudo bem, afinal de contas eu estou na igreja. Acontece que muitas coisas que têm acontecido, Deus está longe disso. Essa semana eu conversei com alguém que disse que chegou no trabalho certa feita e notou que tinha vários punhados de sal grosso dentro do local de trabalho, e ela indagou a companheira de serviço, dizendo, de que se trata isso? Não, porque o meu pastor falou que é muito bom você botar um sal grosso assim, que isso proíbe os maus olhados e tal. Essas coisas que Deus abomina, simpatias, feitiçarias, as pessoas isso tem sido inserido no culto, e as pessoas têm aceitado isso. Então, Jonathan Edwards diz que esse aí foi o grande artifício do diabo aí contra as causas do cristianismo.
esse salmo ele é um convite à adoração, não só aos judeus, mas a todos os povos. O escritor convoca todos os povos, convoca a natureza, todos para que adorem e cantem ao nome do Senhor. Naquela época, o nome de Deus, ele dificilmente seria adorado em outras nações vizinhas a Israel, mesmo porque Deus, para ser adorado, ele precisa ser conhecido. Por isso o versículo 3 fala sobre isso: anunciai, anunciai. Alguém só pode adorar a Deus de forma que agrade a Deus, se isso for apresentado às pessoas, se isso for anunciado às pessoas. Então, como que a igreja deve adorar a Deus? Primeiro, com cânticos, está aí no versículo 1 e 2, cantai ao Senhor um cântico novo. No versículo 2, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Um cântico novo nem sempre é uma nova música, mas uma nova motivação, uma nova alegria. Cantai ao Senhor sempre com um renovo, sempre com alegria, e sempre que puder, um cântico novo, é claro também. Nós sabemos, sempre ouvimos dizer assim, que quem está feliz sempre canta. Uma pessoa que canta é porque está feliz, mas nem sempre isso é verdade. Às vezes as pessoas cantam por tristeza também. Quando nós fazemos culto fúnebre, né? Um ofício fúnebre, na verdade, é o nome correto, nós cantamos tristes, chorando, mas nós cantamos para louvar o nome de Deus. Então, na verdade, os cânticos na boca dos cristãos têm que ser muito mais para louvar a Deus do que para buscar mudar uma situação na sua vida, buscar consolo e alegria através do cântico a Deus. Jesus, na noite em que foi preso, diz o texto lá em Mateus 26:30, que ele cantou. Ele sabia que ele estava indo para o Monte das Oliveiras, que ele ia ser preso, que ele ia ser chicoteado, mas ele cantou um hino. Paulo e Silas, em Atos 16, diz que eles, após ter sido espancados e presos, eles cantavam louvor a Deus. A noiva de Cristo, ela canta louvores a Deus. A igreja deve entoar louvores a Deus com a nossa voz e assim mostrar a nossa alegria em aguardar a promessa do noivo, que diz que sem demora buscaria a noiva. Mas será que nós temos motivo para louvar a Deus nessa noite? Certamente, à luz desse texto, temos. E um dos motivos está aí no versículo 5. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Versículo 10. Dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abala, e julga os povos com equidade. As maiores características de um ídolo, nós podemos ver aí, gostaria que você virasse aí a página da sua Bíblia, até o Salmo 115, algumas páginas aí à frente, nós vamos ler algumas características dos ídolos, a partir do versículo 4. Prata e ouro são os ídolos dele, obras da mão de homens, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, os pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. E aqui, então, uma terrível advertência: torne-se semelhante a eles os que os fazem, e quanto os que neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Essa é a característica de um ídolo. Tem mãos, tem boca, mas não servem para nada. E o salmista, então, demonstra aqui a maior e mais importante diferença entre o ídolo e o nosso Deus. Existem várias, mas a mais importante é essa. É interessante isso que o salmista fala, e eu fiquei pensando nisso aqui. Ele fala assim, porque os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. O que significa isso? O que o salmista quis dizer com isso? A grande característica do ídolo é que ele necessita de alguém para criá-lo. Ele necessita de mãos humanas para dar forma, beleza, pintar. Essa é a grande diferença. Ele fala assim,
Então, em outras palavras, ele disse assim: olha, os ídolos precisa de que alguém os faça, os construa, o embeleze, pinte. Agora, o meu Deus, ele fez os céus. Então, significa que o nosso Deus é vivo e autoexistente. E antes que houvesse qualquer outra coisa, porque se ele é o Criador dos céus e da terra, então ele é um Deus autoexistente. E ele criou os céus e a terra e também nos criou o ser humano, e aí a partir da queda, o endurecimento do coração humano, o ser humano então agora cria os ídolos. Então essa é a grande diferença que o salmista colocou. Olha, os deuses do povo aí, eles são ídolos, o meu fez os céus. Então nesse o meu fez os céus está inserido todo esse contexto de que fez o céu, de que é o Criador, de que existe antes de tudo. Já o seu ídolo, ele diz, já o seu ídolo carece de que a criação de Deus, que é o homem caído, faça o seu ídolo. Então, o nosso Deus é um Deus vivo e autoexistente. No versículo 10, ele diz assim que Deus, o Senhor reina e firmou o mundo para que não se abale. Irmãos, quando nós pensamos, se você parar para pensar que nós vivemos num globo, o globo terrestre, um globo, e que ele flutua no espaço vazio e que ele não se abala, é um negócio impressionante. Claro que a ciência tem as suas explicações, né, para isso. E aí nós pensamos, e esse globo terrestre que flutua no espaço vazio, ele surgiu do nada, a partir de uma palavra saída da boca do nosso Deus: haja terra, haja água, haja luz. Quando nós, quando eu paro para pensar nisso, eu sou obrigado a falar igual a Asaf, no Salmo 73:16. Asaf diz: só em refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Quando nós paramos para imaginar assim, e que Deus fez tudo isso, e a Bíblia fala assim que Deus tem poder para muito mais do que nós pensamos ou imaginamos, e pensar que Deus criou esse mundo de uma forma esplendorosa, e esse salmo nos ensina que esse mundo não se abalará enquanto Deus estiver no cuidado dele. Como brasileiros que somos, estamos vivendo momentos difíceis do nosso país. Nós temos vivido momentos difíceis. Nós somos enganados pela classe médica, pelos médicos, pelas autoridades. Recentemente nós temos visto policiais agredindo pessoas trabalhadoras, uma coisa que nos deixa estarrecido, e ao ponto de nós acharmos esse mundo está abalando, esse mundo está balançado, esse mundo está todo maluco, esse mundo está rodando ao contrário. Mas essa expressão, ele firmou o mundo para que não se abale, traz para nós os crentes a certeza inabalável de que nada vai acontecer com nenhum de nós que não esteja dentro da estrita e perfeita vontade de Deus. Nada vai acontecer. Essa semana andei falando sobre isso com alguns irmãos. Ontem nós fizemos uma reunião online para falar do livro de Jonas. É impressionante aquele pequeno livro, E nós falamos sobre isso porque nós lemos alguns textos de formas assim, às vezes rápida, e nós sabemos que Jesus, ele é a verdade, então não há nem de se pensar em mentira saindo da boca de Cristo, ele que é a verdade e a vida, Então Jesus fala uma coisa que assim, eu fico imaginando, qual seria a necessidade disso? Qual a importância disso? Jesus disse assim: os cabelos da sua cabeça estão contados. Os cabelos da minha cabeça? Qual a importância? Todo mês você vai lá no barbeiro, no caso dos homens, geralmente, todo mês vai lá e derruba um monte de cabelo e fica lá pelo chão. Mas Cristo falou: mas os seus cabelos estão contados. As árvores, Jesus falou: não cai nenhuma folha, se não for da vontade de Deus. Então, se Deus tem esse cuidado
minucioso, com cabelos, com folhas. Como é que eu posso acreditar, então, que nós estamos vivendo um momento desesperador? Um momento onde Deus simplesmente nos abandonou a nossa própria sorte. Isso é antibíblico, nós não podemos crer nisso. Mas eu, irmãos, tenho para mim, assim, creio piamente nisso, muito embora confesso que pela minha falibilidade humana não vivo plenamente isso. Mas eu creio plenamente de que Deus está no controle de todas as coisas. E essa semana eu estive conversando sobre Salmo e pensando que a minha vida, graças a Deus, eu tenho uma vida muito boa, um casamento muito bom. E eu fico imaginando assim, aqueles que estão melhor do que eu, ótimo. Aqueles que estão em má situação, eu digo assim, poxa, Deus podia fazer a vida dessa pessoa ficar tão boa quanto a minha. Como se esse fosse o plano de Deus para a igreja. Nós imaginamos que o plano de Deus para a igreja é que nós vivamos num berço esplêndido, num mar calmo, com tudo certinho, com tudo bonito. Mas de onde nós tiramos isso? Que a própria palavra de Deus não nos garante isso. De onde nós tiramos essa ideia? De que Deus está aqui aplanando os terrenos para que nós vivamos aqui eternamente. De onde nós tiramos isso? Isso não tem nenhuma base bíblica. Está aí o Apocalipse, que fala quais são os finais do tempo. Jesus lá em Lucas 18:8, ele, no final do discurso, ele fala assim, quando eu voltar, quando o Filho do Homem voltar, ele fala, quando eu voltar, será que eu acharei fé na terra? Em Mateus 24:22, ele fala assim, olha, que as coisas ficaram tão difíceis, que se os tempos não fossem abreviados, os próprios eleitos não suportariam. Então, esta semana, nós, do Conselho, precisamos tomar essa decisão. Uma decisão que, irmãos, não agradou nenhum dos conselhos, nenhum dos conselheiros. Não pense que nos agradou essa decisão. Mas vai chegar um dia na vida da igreja, não sei se é nesse século, não sei se é nesse milênio, onde a igreja vai ter que romper a sua harmonia com o Estado, porque é bíblico. A igreja vai ter que romper a sua harmonia com o Estado. Não vai ser agora, não sei, mas Deus está assim, cuidando da vida da sua igreja. Tem morrido muita gente, é verdade, tem morrido muita gente, tem muita gente se contaminando, é verdade, mas tudo dentro da estrita e perfeita vontade de Deus. Nenhum crente foi retirado desse mundo, nenhum não crente foi tirado desse mundo sem a estrita permissão de Deus. Então, nós precisamos esperar, assim, as situações com relação ao nosso cristianismo cada vez pior, cada vez pior. Um governo ou outro vai beneficiar a igreja no sentido de vai dar paz à igreja, um outro vai tirar um pouco a paz da igreja, mas um dia a palavra de Deus garante que vai chegar o dia em que a igreja não terá paz. E se a igreja lá de Roma, que nós temos notícia, que se reunia em catatumbas, em túmulos, em cemitérios, em cavernas, o dia que chegar o dia do rompimento, e que alguém dissesse assim, acabou, não pode mais, então nós vamos ter que fazer o quê? Voltar a nos reunir de casa em casa, vamos ter que estar preparados para pagar os preços que são necessários para isso. Servir a Cristo sob um regime déspota, de que não aceita os cultos, está sujeito a não ter direito ao SUS, não ter direito mais à minha aposentadoria. E nós vamos ter, então, um momento de ruptura, que, como eu disse, não sei se vai ser nesse século ou quiçá nesse milênio, mas vai chegar o dia, porque a palavra de Deus nos garante isso. Então, nós precisamos, então, adorar ao nosso Deus enquanto temos oportunidade, porque até mesmo a natureza canta ao Senhor. Versículo 11, alegre-se os céus, a terra exulte, ruja o mar,
folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, de 18 a 23, ele fala sobre isso, e o texto foi lido aqui hoje, que até mesmo a criação está sujeita à vaidade, porque a queda de Adão, ela afetou a todos, tanto humanos quanto os animais. Então o salmista convoca toda a criação para adorar e bendizer ao Senhor. Os humanos, aqueles que nós chamamos de inanimados, né, que são as árvores, são convocados para louvar o Senhor. Então, o que faremos nós? Se as árvores, né, se as próprias pedras, como foi lido aqui hoje, Jesus falou, se esse povo se calar, as pedras clamarão. Então, se nós, né, se as árvores, os bosques, os mares foram chamados a cantar e adorar o Senhor, o que resta para nós, a Igreja de Cristo? Louvar a Deus, né, e bendizer o seu nome. A igreja deve adorar a Deus com cânticos, mas também, segundo o texto, anunciando as suas maravilhas. Versículo 3, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos a sua maravilha. O anunciai aqui do hebraico, ele é a raiz da palavra evangelizar, do grego. Isso é uma forma de falar de evangelismo, de anunciar, de pregar as maravilhas. E evangelizar e anunciar as maravilhas de Deus, eu acho que é o cântico mais sublime aos ouvidos de Deus, é quando ele vê um dos seus filhos anunciando as suas maravilhas. Esse é o cântico que deve, com certeza, agradar muito aos ouvidos de Deus, quando o verdadeiro evangelho é anunciado. Hoje nós cantamos um cântico aqui, dizendo que de todas as maravilhas de Deus, o seu amor aos homens perdidos é a sua maior maravilha. E de fato, como nós nos conhecemos, pensar que Deus é capaz de nos amar, realmente é uma coisa maravilhosa. Alguns, nesse anunciar, continuam insistindo em anunciar obras humanas, e não as maravilhas de Deus. Nos terminais, nos ônibus, a gente vê muitas pessoas falando sobre Abraão e sua fé, né? Falando sobre Moisés e a sua obediência, Davi e a sua confiança, né? Vemos pessoas na TV falando coisas que muito mais aborrecem aos ouvidos de Deus do que um canto de louvor. Nós somos chamados para anunciar as maravilhas de Deus e não as obras dos homens. Anunciar as maravilhas de Deus. Calvino disse sobre esses salmos que os gentios não poderiam de forma nenhuma adorar a Deus porque não o conheciam. Então por isso que o salmista usa essa sequência lógica: cantai, cantai, agora ele fala anunciai, porque é necessário. E Jesus, conversando com a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, ele fala, a mulher pergunta, qual o local correto de adoração? Meus pais falam que é aqui em Samaria, os judeus falam que é em Jerusalém. Então, no meio da resposta ele diz, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Então, porque a salvação vem dos judeus, ele falou. Então, é necessário que o Evangelho de Cristo seja anunciado, porque Deus é revelado àquele a quem Ele escolheu através da pregação do Evangelho. O livro de Jonas, ontem nós conversamos um pouco sobre isso, a mensagem de Jonas no navio. O Jonas pega um navio onde havia pessoas com vários tipos de deuses, e quando começou a tempestade, diz o texto que cada um buscava o seu Deus. E aí, ao se depararem com Jonas dormindo, pergunta, quem é você? Qual é a sua ocupação? E Jonas fala, eu sou hebreu e sirvo ao Deus que criou o céu e a terra. Mais nada. E só essa citação do Deus que criou os céus e a terra, tenha curiosidade e leia o livro de Jonas depois, você vai ver que aqueles marinheiros tiveram uma transformação na vida deles, que fala que eles temeram em extremo ao Senhor, e fizeram um altar, e ofereceram sacrifício, e fizeram votos, por causa dessas poucas palavras de Jonas.
Jonas, ao chegar na cidade, que levaria 3 dias para ser percorrida, ele percorre em 1 dia e ainda pregando as mensagens de Deus. Veja que trabalho que Jonas fez de forma desleixada, porque uma cidade que se gasta 3 dias para percorrê-la, calado, caminhando, você pregando para um e outro, gastar 1 dia, nem a metade do tempo, mas isso foi suficiente. Quando ele disse, Deus me mandou vir aqui falar isso para vocês, foi suficiente. Então não existe forma nenhuma de ninguém adorar a Deus, senão por meio do convencimento que só pode vir da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Um outro motivo para que nós, então, anunciemos as maravilhas de Deus está no versículo 13, porque ele vem julgar a terra. O Senhor virá julgar o mundo. É preciso que isso seja anunciado. Jesus veio salvar os pecadores, mas alguém pode perguntar, mas me salvar de quê, afinal de contas? Veio te salvar do julgamento eterno, da condenação eterna. Por isso que nós cremos que o chamado irresistível acontece somente pela pregação da palavra de Deus. Romanos 10:17 fala isso, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. Por isso que é necessário, então, falar que Cristo veio salvar o mundo do julgamento eterno, né? Do julgamento eterno. E o terceiro ponto, a igreja deve adorar a Deus com cânticos, pregando suas maravilhas, mas também com trabalhos religiosos. Veja aí o versículo 7, tributai ao Senhor, à família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. O 8, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas, entrai nos seus átrios. Desde que houve a história de Deus na Bíblia, sempre houve trabalho para o povo de Deus. Eu não consigo acreditar numa situação em que Cristo, ele morre, sofre daquele jeito e morre pela sua igreja, para que nós ficássemos hoje de braço cruzado, sem função, sem produzir nada. Isso é algo inadmissível à luz da palavra de Deus. Assim como somos um corpo, é a função para todos. Algumas funções, são pessoas chamadas para isso, mas outras são inerentes a todos. Todos têm responsabilidade nessas funções. Ninguém pode se isentar. Por isso eu não quero tratar daqui das funções particulares de cada um, para cada um, mas eu queria falar de dois trabalhos religiosos que é obrigação de todo cristão, todo membro de igreja, Se você, irmãos, acha que não tem habilidade para falar em público, se você acha que não tem habilidade para comandar uma sociedade, só para citar alguns exemplos, né? Se você não se sente habilitado para ser um oficial, mas se você não se sente habilitado para outras funções, professor, eu gostaria de conclamar você que entrasse num trabalho religioso que é da mais suma importância na vida da igreja, que é o trabalho de oração. Esse é um trabalho cristão que agrada inteiramente ao Senhor. Através dele, Deus é glorificado. Através do trabalho da oração, Deus é magnificado. Deus é exaltado sobre todas as coisas. Pois a igreja que ora, quando a igreja ora, ela declara publicamente a sua dependência de Deus. Não das nossas habilidades, não de nossas forças, não do nosso conhecimento, não do nosso poderio financeiro, mas ajoelhados, nós declaramos nossa total dependência de Deus. Por isso,
Eu quero lançar esse desafio a cada um de nós da igreja, a cada um de nós, que nós tenhamos, assim, compromisso ferrenho com a oração. Eu penso que se 20 pessoas hoje que estejam ouvindo, que assim, pode entrar todos, mas eu digo assim, talvez você viva aqui na igreja, esteja aqui procurando algo para que você possa se dedicar e se envolver, entre na oração, crie um grupo de oração, reúna pessoas, né? Reúna um grupo, faça aí um grupo, um WhatsApp, né? Faça isso. Não é um grupo de WhatsApp para botar gatinho, nem passarinho, nada. É um grupo de oração, onde eu coloco lá, por exemplo, a oração pela minha mãe que está sentindo mal. Os outros não precisam botar mãozinha, joelhinho, casinha, nada. Você só leia a mensagem e vá orar. O grupo é de pedidos de oração, não há resposta para que eu vou orar. Então bota lá, ó, por favor, orem. Cria um grupo de 10 pessoas, de 20 pessoas. Faça isso. Se junte, irmãos. Vamos levantar esse trabalho cristão. Eu acredito que se isso acontecesse aqui em Itacibá ou qualquer outra igreja, essa igreja teria um rumo, seria alavancada muito rapidamente. Agora, nós precisamos falar de oração, nós precisamos falar de coisas específicas. Muitas vezes eu falo, abençoe todas as famílias da igreja, todos os oficiais, abençoe todos os doentes. Se nós pegarmos o boletim para orar, irmão, seguramente a gente ora 1 hora. Se não ajoelhado, porque o joelho não aguenta, mas senta e você consegue orar 1 hora. Você conhece todos os seus oficiais. Você conhece todos os oficiais. Você sabe os pontos positivos do pastor ao diácono mais novo. Você sabe o que o presbítero Marcos tem de positivo e tem de negativo. Seja específico. Faça um cronograma de oração. Segunda-feira eu vou orar pelos oficiais. Na terça-feira eu vou orar pelas famílias. Na quarta-feira eu vou orar pelas sociedades. Na quinta-feira, porque não dá para você orar por tudo. E claro que associado a isso estão os seus pedidos particulares. Mas a oração, irmãos, não é aquela oração que você faz na cama e não consegue nem falar amém. Porque tem muita gente que fala assim, minha função na igreja é orar, mas a oração é algo importante e necessário, de suma importância. Às vezes eu costumo dizer assim, brincando, né, que a pessoa fala assim, agora não resta mais opção, só orar. Essa opção tinha que ser desde o início. A oração não pode ser a nossa última carta da manga. A oração não pode ser a nossa última carta da manga. Então, nós precisamos entender algumas coisas a respeito da oração, e aí nós conseguiremos orar por mais tempo. Nós conseguiremos orar por mais tempo. Na verdade, às vezes a gente para de orar, não é porque nós nos cansamos, não é isso. Às vezes falta assunto. Às vezes falta assunto. Você pede pelo seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, sua mãe, seu pai. Daqui a pouquinho, tá? Se você tiver algo na mão, anotação, um papel, olhando ali, você vai saber, né? Você vai saber. Você vai pegar lá, olhar para o quadro de oficiais, o que está acontecendo. Aí lá tem os pedidos de oração das pessoas mais enfermas da igreja, tem os motivos. E a oração, irmãos, ela precisa ter conteúdo, não para a gente, mas para Deus. Nós estamos falando com Deus. Então, assim, os filhos sabem como é que é bem isso, né? Só, assim, parodiando, né? E os filhos, às vezes, querem alguma coisa e começam a falar, pai, né? Vem com aquele agrado, para depois pedir alguma coisa. Deus não é esse tipo de coisa, mas nós precisamos ter uma conversa com Deus e mostrar para Ele o que nós sentimos por Ele. Então, a oração deve ter conteúdo. Ela deve começar exaltando o nome de Deus. E aí eu citei alguns exemplos aqui, eu vou ler para os irmãos. Deus, exaltado seja o Senhor, porque o Senhor criou todas as coisas. Deus, exaltado seja o Senhor, porque o Senhor me criou.
Deus, exaltado seja o Senhor, porque o Senhor criou tudo que eu preciso para existir: a água, o ar, o alimento. Deus, exaltado seja o Senhor, porque o Senhor providenciou para mim emprego, família. Deus, exaltado seja o nome do Senhor, porque o Senhor fez o mais maravilhoso e perfeito plano de salvação, e o Senhor me salvou. Deus, exaltado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, para me salvar, não poupou nem mesmo o seu Filho amado, Jesus Cristo. Deus, exaltado seja o Senhor, porque o Senhor criou a igreja, onde eu posso estar com outras pessoas que têm o mesmo desejo que eu posso conversar com eles a respeito das suas maravilhas, e com eles eu posso cantar ao Senhor, porque todos lá desejam isso. Nós precisamos exaltar o nome de Deus nas nossas orações. Muitas vezes nós já chegamos nas nossas orações falando: Senhor, eu preciso, não sei o que. Nós nem temos tempo e nem temos às vezes disposição de exaltar o nome de Deus, de dizer o que Ele representa para nós. Depois que nós reconhecemos tudo isso de Deus, nós então vamos ver que só resta a nós o pedido de perdão. Então a oração tem que ter um momento de confissão, de perdão de pecados. Aí depois disso, nós começamos a falar com Deus. Nós precisamos ter conteúdo na nossa oração, falar com Deus, falar com Deus do fundo do nosso coração. Como eu disse, se 20 pessoas hoje, se nós saíssemos daqui hoje com um grupo de 20 pessoas orando verdadeiramente pelas causas da igreja, nós teríamos uma transformação na igreja. A oração é a única forma de Deus agir na vida da igreja, seja santificando ou disciplinando para santificar. Os grandes avivamentos da história da igreja, eles sempre começaram com oração. 2 pessoas orando, 3 pessoas, 5 pessoas, e aí aconteciam os grandes avivamentos. Um outro serviço religioso que eu quero trazer aqui, que é inerente a todos os cristãos, desse ninguém está isento, é o sustento financeiro da casa de Deus. As pessoas têm buscado as mais justificativas para faltar com esse compromisso de sustentar a igreja financeiramente. As pessoas falam: esse mês eu me apertei, mas na verdade esse mês eu extrapolei o meu salário. E quando os períodos de dificuldades, claro, nós estamos vivendo isso, eles são aceitáveis, plenamente aceitáveis, mas os períodos de dificuldades, eles têm que ser em todos os aspectos da vida. Períodos de dificuldades que os passeios continuam acontecendo, de carro para lá e para cá, os lanches, as pizzas, os passeios no shopping. Afinal, a dificuldade é só onde? O sustento da casa do Senhor? O resto continua tudo do mesmo jeito? Mas, como eu disse, quando há dificuldade geral, é compreensível. Por outro lado, as pessoas também buscam na Bíblia resposta para deixarem de cumprir essa ordem. Diz que isso é coisa da lei, isso é uma coisa da lei, e nós vivemos no período da graça. Interessante que Gênesis 14, 20 aparece ainda Abrão ainda, dizimando a Melquisedeque, e o texto diz que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Logo em seguida, no capítulo 15, Deus diz a Abrão que o povo que descenderia dele ficaria escravo por 400 anos. E a lei é promulgada em Êxodo 20, ou seja, a lei foi promulgada aproximadamente 420 anos depois do dízimo de Abraão. Como que o dízimo pode vir da lei? Isso para não falar das ofertas de Abel e Caim. O fato é, irmãos, que Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa dos nossos bens, mas é uma responsabilidade cristã sustentar a obra de Deus. O sustento da obra de Deus é uma coisa que compete somente aos crentes, somente aos crentes. Não é políticos que têm que fazer oferta para a casa de Deus, não são pessoas não crentes, pode fazer a oferta, não tem problema, mas isso é uma responsabilidade da igreja. O dízimo
é uma responsabilidade da igreja. O dízimo não é algo facultativo, é uma ordem. As ofertas também não é facultativa, não, é uma ordem. Facultativo é o valor. O valor da oferta é cada um dê aquilo que o seu coração desejar, porque a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 9, ela diz que Deus ama quem dá com alegria. Então, o dízimo é uma palavra que por si mesmo se traduz, ele deriva da palavra dízima periódica e significa a 10ª parte, né? Significa a 10ª parte. Então a igreja do Senhor deve adorá-la com cânticos, anunciando as suas maravilhas e trabalhando, trabalho cristão. Aqui eu citei 2 apenas, mas nós temos N trabalhos, temos muita coisa que pode ser feita na igreja, pela igreja. Então a igreja de Deus, concluindo, ela foi criada para adorá-lo. Ela foi criada nada mais, nada menos do que para adorá-lo. A igreja de Deus foi criada para isso. E hoje nós vimos isso, que é através dos nossos cânticos com conteúdo bíblico, cânticos que exalte o nome da Trindade, pregação do Evangelho, um culto organizado e centrado na pessoa de Jesus Cristo. Também adoramos a Deus através do nosso trabalho religioso, em especial quando temos compromisso com os trabalhos programados pela igreja. Tudo isso faz parte da nossa adoração. Que nós possamos aí, então, estar sempre adorando a nosso Deus através dos nossos cânticos, dos nossos louvores, da nossa vida, que a nossa vida seja voltada para a adoração do Senhor.